Caros alunos, nós vamos conversar aqui agora sobre direito civil. Um direito importantíssimo para esse concurso que você vai fazer e também para a vida em geral. Tudo que você estudar nesse curso terá uma aplicação prática. Claro que eu tenho que fazer algumas ressalvas desde já, sendo a primeira ressalva que o meu objetivo aqui não é ensinar para você direito civil. Isso geralmente a gente aprende numa faculdade de direito. O meu objetivo aqui é ensinar você a ser aprovado em provas que caem nessa disciplina de direito civil, provas de concurso público. Mas eu já adianto que indiretamente você vai aprender aí praticamente o que existe de mais moderno hoje sobre direito civil. Muito bem. Quando nós falamos em direito civil em geral, a palavra mais importante que nós temos é essa aqui. Essa expressão, personalidade civil, que é sinônimo de personalidade jurídica. Tanto faz eu falar personalidade civil como personalidade jurídica. Vejam só, quando nós falamos de personalidade civil, nós estamos falando do quê? A nossa Constituição Federal, e aqui eu esbarro na matéria do meu colega, então, a nossa Constituição Federal, ela tem como a sua fonte o ser humano, ou seja, a Constituição Federal, o legislador bebeu da fonte ser humano para elaborar ela. Todo o fundamento da nossa Constituição Federal gira em torno do ser humano. O ser humano é o esqueleto, é a estrutura básica da nossa Constituição Federal. E a finalidade para a qual a nossa Constituição Federal foi feita foi para o ser humano. A nossa Constituição Federal foi elaborada para o ser humano. Muito bem, então vejam que interessante. Nós podemos perceber desde já que o ser humano é um centro de referência jurídica. Ao contrário de minerais, vegetais e animais que não são centros de referência jurídica. Por quê? Animal tem direitos? Não tem. É o ser humano que tem direitos e deveres que muitas vezes podem ter correlação com o animal. O animal ele é objeto de direito, mas ele não é sujeito de direito. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar lá num parque, está lá a mocinha passeando com o seu poodle fora da coleira. Segundo ela, ele é inofensivo. E tem um outro lá que está lá o rapaz caminhando com um pitbull. Segundo ele, também inofensivo. Sem focinheira, sem coleira, nem nada. De repente o pitbull vai lá e ataca e destroça o poodle na frente da menina. A menina fica desesperada. Muito bem, o pitbull estava sem focinheira e estava fora da coleira. Então, vejam que interessante. Nós temos, nesse caso, que o pitbull ele não vai ter dever nenhum de indenizar o poodle. O poodle que não chegou a morrer, mas está lá todo quebrado, todo rasgado, ele não tem direito a indenização nenhuma. Mas a menina, dona do poodle, ela sim pode mover uma ação de indenização, né? A mocinha, ela pode mover uma ação de indenização contra o proprietário do pitbull. Só para não gerar dúvidas aqui, no meu exemplo, essa mocinha tem 18 anos e o rapaz lá tem 18 anos também. Então, ela pode mover uma ação de indenização contra esse rapaz que não estava com o seu pitbull de coleira e não estava com focinheira, conforme determina a lei. Muito bem. Então nós temos que o ser humano é um centro de referência jurídica. O ser humano tem essa característica de titularizar direitos e deveres na ordem civil. Ele tem essa aptidão. Isso é próprio do ser humano. Então, quando nós falamos de personalidade civil, nós estamos falando exatamente dessa característica de titularizar direitos e deveres na ordem civil. Nós estamos falando da personalidade civil, a característica do ser humano de titularizar direitos e deveres. Muito bem, animal não tem, mineral não tem, vegetal não tem, só o ser humano é que titulariza direitos e deveres. Depois nós vamos ver que pessoa jurídica também, mas vai ser em outra parte da matéria. Por enquanto, é o ser humano quem titulariza direitos e deveres. Isso é a personalidade civil. Essa característica que o ser humano tem de ser um centro de referência jurídica. A referência do nosso ordenamento jurídico
para direitos e deveres é o ser humano. Muito bem, vamos pensar então na Constituição Federal, que tem o núcleo, o ser humano, e todos os outros direitos em volta da Constituição Federal. Porque naquela pirâmide idealizada por Hans Kelsen, aquele austríaco, nós sabemos que a Constituição Federal está no topo. A Constituição Federal ela goza de uma supralegalidade. Ela está acima de todas as demais leis. Então, o Código Civil, ele tem que respeitar a Constituição sob pena de ser declarado uma inconstitucionalidade. O Código Civil ele tem que estar de acordo com a Constituição. E ele é inferior à Constituição. Ele deve ser interpretado pela Constituição. Então nós temos aqui a Constituição e o núcleo dela é o ser humano. E as outras matérias, como o Código Civil, vão orbitar em torno dessa Constituição Federal. Então, dentro desse sistema solar constitucional, que tem o ser humano como centro, tudo gira em torno da Constituição Federal com o ser humano no centro. Logo, o ser humano é o centro de referência desse sistema solar constitucional nosso. O ser humano é o centro de referência. O ser humano seria aí o papel de Sol, o núcleo do Sol. Muito bem, continuando aí. Então, essa é a ideia que nós temos de personalidade civil. Agora, eu posso falar do exercício da personalidade civil. Por quê? Porque personalidade civil, todos os seres humanos, sem exceção, vão ter. Mas quando eu falo de exercício, cabem algumas limitações. Bom, para que vocês possam entender melhor, antes de adentrarmos nesse exercício da personalidade civil, eu quero, primeiro, que vocês guardem que todo ser humano, sem nenhuma exceção, tem personalidade civil. Uma criança de 1 mês de idade tem personalidade civil? Tem. Oscar Niemeyer, atualmente lá com mais de 100 anos de idade, tem personalidade civil? Sim, tem personalidade civil. Agora vejam que interessante. Vamos aqui ver agora quando que começa essa característica, quando que começa a personalidade civil. E já adianto que geralmente caem muitas questões em prova sobre o início da personalidade civil. Quando nós falamos desse início da personalidade civil, nós temos duas teorias. De acordo com a teoria natalista, a personalidade civil, e diga-se de passagem, é a teoria adotada pelo nosso Código Civil. De acordo com essa teoria natalista, nós temos que a personalidade civil começa do nascimento com vida. Nasceu com vida, adquiriu a personalidade civil, sinônimo de personalidade jurídica. Muito embora utilize-se mais o termo personalidade jurídica para pessoas jurídicas, que nós ainda vamos estudar. Então, nasceu com vida, tem a personalidade civil. Então, essa é a teoria natalista adotada pelo nosso Código Civil. Mas o nosso legislador verificou um problema. Qual o problema? O problema é o seguinte: e aquele ser em gestação, que é também chamado de nascituro, desde a concepção até o nascimento, aquele ser em gestação é chamado de nascituro. Então vejam só, vamos imaginar que durante a gestação o pai vem a falecer. O nascituro, aquele que está por nascer, ele não vai receber a herança do pai? Claro que sim, claro que ele tem direito à herança do pai, mas como que nós vamos fazer isso, já que a personalidade civil começa do nascimento com vida? Então nós temos uma segunda teoria, também adotada pelo Código Civil, que vai se harmonizar com a primeira, que é a teoria da personalidade condicional. Muito embora a personalidade civil comece do nascimento com vida, nós vamos proteger os direitos do nascituro sobre a condição dele nascer com vida. É a teoria da personalidade condicional. Então, muito embora a personalidade civil comece do nascimento com vida, a lei protege os direitos do nascituro